E um levantamento mostrou que a taxa média condominial no Brasil é de pouco mais de R$ 634, o que equivale a 45% do salário mínimo nacional. A sondagem foi realizada com mais de 3 mil condomínios de todos os estados brasileiros. A disparidade entre as menores e maiores taxas condominiais se deve a uma série de variáveis que vão desde a localização até os diferentes tipos de serviços ofertados pelos condomínios, como área de lazer, salão de festas, piscinas, entre outras instalações. O levantamento mostrou que as taxas de condomínio encontradas variam entre R$ 72 até valores superiores a R$ 6 mil por mês. A taxa condominial teve um aumento notável em 2023. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, a inflação afetou consideravelmente o custo do condomínio, que aumentou 6,74% no ano. Além disso, outros custos relacionados também subiram, como a taxa de água e esgoto, que subiu 10,08%. Por conta do cenário, analistas projetam que a alta na inadimplência pode ter relação com o aumento nos gastos. Dados da Serasa de fevereiro deste ano indicam que 72 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. Quando o assunto é pagamento de taxas condominiais, a inadimplência em 2023 atingiu um índice recorde. Fechou o ano com 24,04%. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Léo Mack, fundador da YouCondo. Léo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente trouxe alguns detalhes desse levantamento, mas chama a atenção o quão caro e quão aumentou as taxas de condomínios e acaba justamente causando um problema enorme, porque isso afasta cada vez mais as pessoas de conseguirem ter uma moradia decente. Uma ótima noite para todo mundo, obrigado pessoal. Para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que já moram num condomínio, um dos principais fatores que fazem com que a taxa condominial ela fique cada vez mais alta é o custo que a gente parte de manutenção, da contratação de terceiros e a manutenção que nós temos com a própria equipe que faz a gestão condominial, parte de portaria, zeladoria, os serviços terceiros, que são fundamentais, é claro, para a gente poder conviver em condomínio, mas escolher bem esse serviço, fazer uma boa gestão, com uma boa previsória, né, da equipe de gestão, vai ajudar a economizar onde economizar e a investir onde se deve investir. Léo, muito boa noite para você. A gente tem visto também nos últimos tempos o surgimento de muitos condomínios clubes, com uma gama muito grande, uma oferta muito grande de serviços. Isso ajuda também a jogar essa média, esse valor médio para cima? Com certeza. Veja que os condomínios, quando levantar, né, a quantidade de serviços que existiam há 10, 15 anos atrás, o condomínio era o quê? Era um local onde nós tínhamos as pessoas que estavam ali habitando, os apartamentos, né, em geral, verticais ou condomínio de casas, e que se tinha uma equipe de portaria, simplesmente, em alguns casos, manutenção de elevador e limpeza. Mas agora não. Agora nós temos condomínios que têm piscina, condomínios que têm área de lazer, que têm salões de festas, e tudo isso, né, precisa de manutenção, precisa de cuidado. Ainda mais aqueles cuidados que são obrigatórios por lei, como, por exemplo, cuidar da parte da VCB, que é para manutenção, né, e prevenção de incêndios, está sempre com as caixas de gordura limpas, né, desses novos lugares que estão sendo criados dentro do condomínio, como os salões de festa. Então, tudo isso gera custo, e esse custo, quem paga, claro, são os proprietários e os inquilinos. Então, isso aumenta a taxa condominial, sem sombra de dúvida. Quando se entra no condomínio, já tem que buscar esse tipo de informação e saber o tipo do condomínio que está sendo, que está tendo a manutenção, o que está sendo feito de manutenção. Léo, a gente tem acompanhado nos últimos anos, não tão recente, mas a nova questão do síndico profissional. A gente estava acostumado a ter sempre um síndico que era algum morador do prédio. Essa alteração tem relação justamente a melhorar as contas do condomínio para não haver justamente inadimplência, gastos desnecessários e criar um problema? Ou esse síndico profissional não tem ajudado nada? Sem sombra de dúvida, tem ajudado. É muito bom que os moradores, os proprietários, eles busquem sempre a visão do síndico profissional com qualidade. Nós sempre tivemos, durante muito tempo,
aquele, como você disse, aquele síndico, aquela pessoa que está fazendo a sindicância, que é um morador, que muitas vezes trabalha o tempo integral em uma outra profissão, às vezes na área da indústria, na área do varejo, enfim, né? Trabalha num outro setor e nos tempos livres, nas horas vagas, atua como a pessoa da gestão ali do condomínio, como síndico e como síndica. É natural que, na melhor da boa vontade, por mais, né, boa vontade que essa pessoa tenha, ela vai faltar com alguns conhecimentos na gestão do condomínio, porque não é a atividade principal dela. Fazendo o link com o síndico profissional, é uma pessoa que está o tempo todo focada na administração do condomínio. Então, é muito natural que essa pessoa tenha muito mais conhecimento e tenha melhores práticas de gestão para poder fazer uma excelente administração. E quando eu trago aqui, né, excelente administração, eu trago também a visão de fazer uma ótima previsão orçamentária, ou seja, saber quais são os gastos futuros que o condomínio vai ter, fazer uma ótima contratação de prestadores de serviço, fazer as manutenções no período correto. Todas essas informações, elas são necessárias de gestão profissional para poder fazer o quê? A redução da taxa condominial, sem sombra de dúvida. Então, síndicos profissionais têm sim trazido um profissionalismo para o mercado de gestão condominial. Léo, o condomínio é uma das taxas que mais pesam no bolso dos brasileiros, talvez por isso também a taxa de inadimplência seja tão grande, né? Bateu recorde no ano passado, mais de 24%. O que vocês sentiram nesse levantamento é que as pessoas acabam optando por pagar outras contas mais básicas primeiro, e num caso de inadimplência entre os moradores, a taxa de condomínio também pode subir, os outros condôminos também acabam arcando com aquilo? Com certeza. O que muitas vezes os moradores dos condomínios eles não se dão conta é que quando o apartamento vizinho, seja o inquilino, né, ou o proprietário, ele acaba não pagando uma taxa condominial por N razões, alguém vai ter que pagar essa conta. E esse alguém é o restante do condomínio. Então, quando existe uma alta taxa de inadimplência por parte dos moradores, dos proprietários, dos inquilinos, quando existe essa inadimplência, quem vai arcar com isso é o restante, né, do condomínio. E se o condomínio, dos moradores que estão no condomínio. E se essas pessoas não estão fazendo o acompanhamento próximo da equipe de gestão do condomínio, e não tem uma previsão orçamentária correta, não tem os valores já previstos caso alguém venha a ficar inadimplente, o que vai acontecer? Vai acabar levando o susto com a alta da taxa condominial. Exemplo, né? Se todo mundo, aqui na prática, se a taxa condominial era de R$300 para todo mundo e nós temos 20%, como foi citado, 20% de inadimplência, é muito provável que dentro de 2 ou 3 meses a conta chegue, né, para o condomínio pagar e esse valor de 300 pule para R$370, R$400. E não tem o que fazer. É necessário pagar porque senão o condomínio ele vai ficar com déficit. E isso pode gerar maiores problemas, inclusive processos judiciais, para todos os moradores, que mais uma vez vão ter que arcar com os prejuízos. Tá certo, Léo. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado. Um forte abraço para todo mundo aí.